Oi, meu nome é Luana. Oi, eu sou o João e essas são as 5 melhores, e hoje são melhores mesmo, resenhas sobre Meridiana, da Eliane Alves Cruz, esta rainha, Dona Eliana. Vocês sabem que a gente costuma trazer resenhas negativas quando a gente gosta do livro. Hoje não. Mas hoje não será assim, porque o livro da Eliana é um lançamento. 2025. Tá fresquinho, então ainda não deu tempo de ter muitas resenhas disponíveis, né? A gente pega da Amazon, do Scoob. Então ficamos aqui com 5 positivas. Lançamento de 2025 pela Companhia das Letras. Depois a gente comenta. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro! Mas vamos lá, Luana, tá preparada? Tudo bem, topo. Diz assim: adoro os textos da Eliana. Este é sobre uma família que tenta mudar seu destino e acaba passando por uns bocados. É principalmente sobre racismo, muitas vezes uma violência mais velada, mas nem por isso menos terrível. Parece ter sempre o sentimento de inadequação na maioria dos personagens, até naqueles que relutam em ver ou admitir. Como na maioria dos textos da autora, a prosa é fluida e excelente de acompanhar. Uma ressalva fica nos fluxos temporais, não me agradaram tanto. Os fluxos temporais. Como assim? Idas e vindas no texto, será? Achei curioso isso ter incomodado. Para explicar, a gente tem, se eu não me engano, são 6 vozes. São 6 personagens, né? A história é a mesma história, mas ela vai ser contada a partir de 6 perspectivas. Então talvez seja isso, as idas e vindas, né? Então um personagem conta a sua perspectiva, volta para outro personagem. Mas eu acho que é questão temporal mesmo, porque o próprio personagem ele vai e volta no presente e no passado o tempo todo na narrativa, né? Porque ele tá contando, né? Tá relatando. E a gente tem aqui 2 gerações de uma mesma família, mas que na verdade acabam se desdobrando em 3, porque a geração mais antiga, digamos assim, a geração dos pais, depois a gente organiza, tô rindo porque a gente tem que ficar de olho nesses depois, Luana, tem gente achando ruim, mas quando essa geração mais antiga ela tá narrando, ela acaba recontando a geração dos pais, então a gente acaba tendo aqui pelo menos 3 gerações que vão aparecer, mas 2 têm narradores próprios, digamos assim. A gente chega lá. Prometemos. Calma, paciência. Depois. Calma aí, calabreso. Vamos lá, então. Qual a próxima, João? Que livro? Começa assim. Sem dúvidas, um dos melhores do ano para mim. Estou encantada de como em tão poucas páginas a autora consegue desenvolver tão bem cada personagem. E que sacada boa colocar cada capítulo com um ponto de vista de cada personagem, é o que a gente comentou. É muito interessante como a cada capítulo vamos mudando de opinião em relação aos personagens, justamente por eles serem pessoas reais com suas belezas e suas dores. Gosto também. Eu gosto muito de histórias familiares. Aqui a gente tem a história de uma família negra brasileira, né? E tem esse encanto mesmo, da gente ter várias vozes. E concordo com a ilustre resenhista aqui, acompanho o relator, de que a gente começa a ter uma visão sobre um personagem e aí quando chega na narrativa dele, ou na narrativa de outro personagem que vai relatar o ponto de vista sobre um outro narrador que já apareceu, as coisas vão mudando pra gente enquanto leitor, as coisas vão ficando mais complexas ali. A gente julga um personagem e aí depois a gente dá uma atenuada, depois né? Você fala, mas também, né? Olha só. Ah, mas também quem somos nós pra julgar? Eu sou alguém que não faria essa merda aí. Próxima. As resenhas estão um pouco longas, algumas eu editei, outras eu mantive aqui, porque eu achei que o corte ia prejudicar demais. Entre 6 vozes familiares, a narrativa de Eliane Alves Cruz revela aquilo que a psicologia conhece tão bem: as lealdades invisíveis, as dores herdadas e os espaços que certos grupos ocupam, mesmo quando não os escolhem. Meridiana, personagem que dá nome ao livro, vive no entrelugar, costurando rachaduras e tentando sustentar vínculos que o racismo insiste em tensionar. É uma história sobre pertencimento, mas também sobre o que é negado. Um favorito do ano. Concordo bastante. Ó, a segunda resenha que coloca essa pontuação de uma das melhores leituras do ano. Sim, e eu concordo muito que é um livro que fala sobre espaços, ocupação de espaços, possibilidades de ocupação de espaços para determinados grupos, fronteiras, né, limites.
Mas depois a gente fala sobre isso. Próxima. Eliana Alves Cruz conta a história de uma família negra que tenta a todo custo subir na vida. O livro mostra de forma dolorida que o racismo não se apaga com um endereço novo ou com um carro melhor na garagem. Aí ele começa aqui a enumerar alguns exemplos. No final, só conseguia pensar, caramba, já tivemos tantas lutas e infelizmente haverá tantas outras. Eliana é, sem dúvida, uma das melhores contadoras de história deste país. Concordo também. Gosto muito da Eliana e acho que ela tem um papel muito importante na literatura brasileira contemporânea. Sabe de que eles me chamam? De Queen! Eliana é uma rainha, gente. Já comentamos, já resenhamos Eliana neste podcast, né, Lu? Água de Barrela, sim. Foi no episódio de Clube de Leitura que você indicou? Ai, João, me exigi memória no dia 14 de dezembro. Eu acho que sim. Agora a gente inverte os papéis, gente, porque eu estou quase de férias, então agora eu tô com a cabeça fresca, Agora vocês sabem, quem acompanha o podcast, que são aqueles 2 meses que eu só falo bem das leituras. Tudo pra mim é excelente, tudo funciona. Eu aproveito, assim, dezembro e janeiro para ler tudo que eu queria e eu amo tudo é maravilhoso. E aí, março a gente já tem... Fevereiro já começa, mas março o negócio já aperta para mim. Que tristeza. E em primeiro lugar, coloquei uma maior, mas acho que ela aborda um aspecto que é um dos que eu mais gostei do livro. E ela é a única que tem um título. O que o futuro tem a me contar agora? Meridiana é um desses livros que você não só se apega profundamente aos personagens, como também se vê completamente imersa nas dores e desafetos que nós, enquanto pessoas negras, sentimos e enfrentamos. Uma família envolta em questões complexas e uma batalha constante com o mundo que os oprime, ao mesmo tempo em que mutuamente se conectam e se desconectam entre si. Cada capítulo é narrado por um membro da família. O grande primor de Meridiana é poder compreender por que cada um deles é como é. A percepção de mundo e de si mesmo entrelaça o passado, o presente e o futuro em uma narrativa fluida, intensa e muito poderosa. Outra coisa importantíssima de se dizer, é maravilhoso poder ler um livro de ficção com uma pesquisa histórica tão volumosa que traz inclusive a narrativa de pessoas negras durante a ditadura militar no Brasil, um ponto de vista invisibilizado que quase nunca vemos na literatura. Confesso que terminar de ler este livro me deu um aperto no coração, e termino de ler Meridiana com a mesma sensação que a personagem que dá nome ao livro teve ali na última página. O que é que o futuro tem a me contar agora? Muito boa, hein? Muito boa. Eu coloquei ela em primeiro porque para mim ela resume tudo que eu gosto do livro. Assim, os 3 pontos que eu destacaria e que a gente vai começar a conversar agora, mas que são a construção dos personagens, que eu acho que é o ponto alto do romance, o arcabouço histórico, o pano de fundo histórico, e a prosa, a linguagem muito fluida. Para mim, são os 3 méritos aqui da Eliana Alves Cruz, em Meridiana. E eu acrescentaria algo que para mim é uma característica da autora, que é o trabalho de pesquisa. Que a resenhista fala, e ela tem essa característica mesmo. Sempre um ótimo trabalho de pesquisa no Água de Barrela também, outros livros também. Que também é um livro sobre família, né? O Água de Barrela. Eu ainda não li o Água de Barrela, mas é um livro bem famoso, né? A Luana aqui já resenhou. E eu já tive outras oportunidades de ver pessoas falando sobre a Água de Barrela. Tenho muita vontade de ler, ainda mais agora, depois que eu li o Meridiana. Mas vamos começar do começo então, Luana. Já comentamos que o Meridiana é um lançamento de 2025, da Eliana Alves Cruz, uma autora brasileira, uma autora contemporânea, carioca. Carioca? Sim, ela é carioca. Nessa edição belíssima. Inclusive, vou dar aqui os créditos da capa, porque eu fiz um combinado. Quando a gente achar a capa bonita, a gente vai dar os créditos da capa. A capa é de Júlia Custódio, sobre a imagem sem título de Kika Carvalho, de 2023. E conforme as próprias resenhas já explicaram pra gente, nós temos aqui a história de uma família, os 2 pais, né, o pai, a mãe e os 3 filhos, mas tem uma outra narradora, são 6 personagens narradores, cada capítulo é o ponto de vista de uma personagem a respeito da vida como um todo, né? Não é exatamente sobre um episódio, ele faz um apanhadão ali da
da própria vida. E tem também uma amiga da família, que é a Zuleika, que não é necessariamente uma participante desse núcleo do ponto de vista sanguíneo, digamos assim, mas sim do ponto de vista afetivo, né? Tanto é que os filhos vão chamar ela de tia o tempo todo. A gente tem aqui esses 5 personagens, então, da mesma família, mais essa amiga muito próxima da família, a Zuleika, mas, conforme a gente mesmo já comentou também, dentro da narrativa, sobretudo dos pais, vão aparecer os avós também desses 3 filhos. Eu ia falar um casal, mas não é um casal, né? 2 homens que são gêmeos, que é o César e o Augusto, e a Meridiana, que é a caçula e que dá título ao livro. O livro é o nome da personagem. Ela quem abre o livro e ela quem encerra também. A última narrativa é do ponto de vista dela, mas a gente tem aqui quase um prólogozinho, quase não, tá literalmente escrito prólogo, em que a gente começa a narrativa pelo ponto de vista da Meridiana, antes de a gente trocar os pontos de vista. Mas só lembrando, este episódio faz parte da nossa seleção de sugestões para o Jabuti. Então estamos aqui neste mote já há alguns episódios, né, João? Agora finalmente encerramos nosso livro em comum aqui. Mas lembrando também que Eliana já venceu o Jabuti até recentemente, mas foi com um livro de contos, O A Vestida. Mas de qualquer forma fica a sugestão aqui, que o Meridiana também é muito bom. E a gente sugeriu porque às vezes o Jabuti não sabe que as mulheres escrevem no Brasil, né? A gente teve essa discussão no último episódio, né? Então, quem somos nós para julgar as premiações, né, Luana? É sempre bom lembrar, né? É sempre bom lembrar. Vai que não sabe. A gente não pode sair também falando, mas fica parecendo que é machismo só premiar homem. Às vezes eles não sabem, Luana, né? Vocês não ensinam. Ninguém ensinou. Ninguém ensinou. Então a Luana tá aqui para ensinar nós homens de que parece que as mulheres escrevem, e escrevem até bem, né, Luana? Parece que sim. Eliana já com vários títulos ótimos publicados, né? Mas hoje é a vez do Meridiana aqui, o último lançamento. E a Eliana é uma simpatia, gente. A gente teve a oportunidade de encontrar na Flip, né, Lu? Há 2 anos atrás já tem isso tudo? Você, né? Porque eu encontrei ano passado. Ah, é? Não sabia. Não me contou. Você não me ensina, você não me conta. Tadinha. Tadinha, que barra. Nem acabou o ano e já tô considerando ano passado, né? Mas na Flip desse ano ela veio também. Eu acho que eu devo ter visto a Eliana em todas as Flips que eu fui. Ela é uma presença constante. Aliás, eu acho que ela nunca esteve na programação principal. Me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que ela nunca esteve. Mas sempre uma presença grande ali nas programações paralelas, nas casas independentes. Então sempre tem mesas ótimas da Eliana. E uma autora com muita presença no cenário, né? Assim, não necessariamente no editorial também, obviamente, mas nesse papel de dar entrevistas, de fala, né? Uma autora muito acessível. Então, se você tiver a oportunidade de presenciar uma fala da Eliana, não perca, gente, porque vale muito a pena, assim. Tem muito material disponível no YouTube, compensa dar uma olhadinha também, né? Eu acho uma rainha, assim, realmente uma das grandes, muito consciente do papel de um intelectual no Brasil contemporâneo, sabe? Admiro demais as falas públicas da Eliana. Sim. E aí vamos falar do Meridiana hoje. Quem quer fazer a sinopse, João? Quer fazer? Quer que eu faça? Pode ser você. Eu já dei uma organizada aqui na forma, né? De como que o livro se estrutura. É difícil fazer a sinopse, porque como cada personagem vai contar a própria vida, a gente teria que fazer 6 sinopses, talvez, aqui para contemplar todas as narrativas. Mas acho que dá pra gente focar ali no começo, talvez, né? Explicar. Tem um ponto de partida da narrativa que vai ser importante. Que é a mudança dessa família, né? Eu acho que a gente né? pode, pensando neles como um grupo, é a história de uma família negra, então, que se muda da favela do Matadouro, no Rio de Janeiro, para o centro da cidade. O pai, né, o patriarca, que é o Ernesto, ele passa num concurso do Banco do Brasil, então passa a ganhar melhor, e aí eles se mudam e buscam conscientemente ali uma ascensão social.
Então ele vai tomar ali todas as providências para que os filhos, ele tem 3 filhos, né? O João comentou, os gêmeos e a própria Meridiana, que é a caçula. Ele vai tomar ações ali necessárias para que eles estudem em uma boa escola, para que eles façam aula de inglês, né? Para que eles sejam inseridos em determinados grupos, em certos espaços que ele próprio não conseguiu ocupar, né? Ou que ele demorou a conseguir ocupar. Então a gente vê essa busca mesmo por uma ascensão, né? Dessa família. E a partir disso a gente vai ter, começa a narrativa do pai, né? Começa com a cena da mudança, depois a gente tem acesso à narrativa do pai, que ele vai contar a história dele, e aí o que a gente vai perceber, e que eu acho muito bem feito pela Eliana, é que essa tentativa, e eu acho que é um dos pontos que a Eliana mais vai discutir aqui em várias frentes diferentes, também é um livro curto, gente, ele tem 180 páginas, 170 e poucas, mas da mesma forma como o último que a gente resenhou, da Marilene, é um livro curto com muitas discussões, assim, que vai para muitos lugares, né? E um dos lugares, tanto físicos quanto metafóricos, e um dos lugares é justamente isso, o racismo, obviamente, aqui, né, a gente já até comentou das resenhas, mas o quão limitador é para uma família negra viver no Brasil, né? Basicamente, assim, você tem poucas oportunidades de tentativa de ruptura e em todas elas essa tentativa vai ter um teto de possibilidade, né? Então, na questão do Ernesto, por exemplo, você até pode passar no concurso público, ter uma ascensão financeira, mas você não vai ser aceito naquele bairro novo, né? Você sempre vai ser tratado como um diferente, como um desigual. Você sempre vai ter que provar para as outras pessoas que você está à altura de pertencer àquele grupo e elas nunca vão te aceitar plenamente. Só que eu estou falando dessa forma. Claro que no livro isso é melhor construído, né? Não é assim tão dado para a gente vai ter acesso a essa não aceitação pelos exemplos, né? E são questões muito... Acho que a Eliana desenha para a gente aqui com exemplos muito cotidianos, desses que a gente vê tanto sendo colocados em questões macro, né, como cenas mais pesadas de bullying, de agressão, de racismo explícito, mas nos racismos velados, né, nos racismos micro. Então, uma das primeiras cenas aqui da narrativa do Ernesto é quando ele toma a fala numa reunião de condomínio e aí automaticamente as pessoas vão questionar a capacidade intelectual dele, porque ele está ali fazendo um comentário sobre os gastos que o condomínio está tendo, né, sobre o fundo de reserva do condomínio, e aí as pessoas vão falar, mas que curso que você fez? Mas que é aquele... Tá por trás da pergunta, quem você pensa que é para discutir aspecto financeiro, né? Então, assim, essa invalidação a todo momento do discurso, principalmente quando esse discurso vem de um negro em situações que a sociedade não autoriza ele a falar. Aspectos intelectuais, por exemplo. Você, como morador negro do condomínio, você já está pegando o boi de estar morando aqui, então não vem agora querer dar pitaco em conta, porque você acha que você é quem para dar opinião sobre um aspecto que envolve economia. Basicamente é uma das cenas aqui que a gente tem logo no começo, né? E obviamente isso vai se desdobrar em vários outros exemplos, alguns mais graves, outros mais implícitos, igual esse, mas não diria nem tão menos grave assim, porque uma coisa reforça a outra o tempo todo. E a gente vai acompanhando a tentativa dessa família de ascender socialmente, mas ao mesmo tempo de sobreviver a essas violências cotidianas. Sim, eu acho que esse talvez seja o grande tema do livro, né? Estratégias de sobrevivência. O que cada um ali faz, né, para conseguir sobreviver nesse grupo, onde eles são únicos. Então é muito bem construída a ideia do condomínio, né? Esse bairro de classe média, o condomínio Bougainville, o prédio Bougainville. O nome também é muito bom. Eu amo o nome. Então eles são os únicos ali, então eles sempre têm que se provar e se esforçar o dobro para se mostrarem merecedores, né, de estarem ali. E eu acho a narrativa do Ernesto uma das melhores do livro, assim, porque você vê todo o esforço, não sei o quanto que a gente pode falar aqui, é difícil a questão dos spoilers nesse livro, porque cada capítulo encerra ali alguma jornada, né, então eu não sei o quanto que a gente pode falar do Ernesto. Mas no final da vida, me toca muito, me emociona muito o sentimento de completa exaustão, né? Ele tá cansado
Ele está exaurido de tudo que ele precisou fazer para estar ali naquele espaço, para ocupar aquele E da espaço. discussão que aparece na narrativa do Ernesto, mas vai aparecer em todas as narrativas aqui, que é uma fala que a gente percebe muito tanto na literatura quando há personagens negros, mas também na vida, né? Assim, quando a gente vê pessoas negras dando depoimento e falando, esse peso que é colocado e que é passado de pai para filho ou de mãe para filho, aqui a gente tem várias vezes essa fala sendo dita de você tem que ser 3 vezes melhor. Você tem que provar que você não basta você ser, você tem que mostrar que você é competente, você tem que ser mais competente do que todas as outras pessoas para talvez você é até difícil colocar, porque não é exatamente talvez você sofrer menos, mas é talvez as pessoas terem uma postura um pouco mais empática com você, com muitas aspas aqui no empático, porque não é exatamente uma empatia, né? Mas é uma situação muito cruel de a pessoa negra ela tem que ser muito melhor do que as outras para que ela seja minimamente tolerada em alguns ambientes, né? Então a gente vai ter isso a mãe falando para Meridiana, logo numa cena também que abre no prólogo, depois o Ernesto vai falar que a mãe dele falava isso para ele, ele vai reproduzir isso de várias formas na educação dos 3 filhos também. Então a gente percebe esse esforço que vai gerar esse cansaço de tentar sobreviver mesmo, né? Assim, imagino o quanto seja exaustivo você ter que ser perfeito em todos os sentidos e mesmo assim você está sujeito a essas dúvidas o tempo todo, a quem você pensa que é, mas você não tem capacidade para falar sobre isso, mas por que você está falando a respeito disso, quem você acha, né? Então é essa deslegitimação dos discursos que vão aparecer a todo momento, mesmo quando a pessoa tem capacidade, mesmo quando ela tem formação. Estou falando de formação aqui porque a gente acompanha a história desde a infância até a vida adulta, então a gente vai passar por várias formações acadêmicas diferentes nessas histórias familiares ou profissionais, né? O pai, a Lu comentou, ele é funcionário de carreira do Banco do Brasil, ele é um excelente funcionário, ele vai sendo promovido, ele vai chegar à gerência. A mãe, a esposa do Ernesto, ela trabalha numa loja de confecção de roupa, ela também vai ser bem sucedida, mas é sempre essa ideia de você nunca vai chegar, você nunca estará à altura de uma outra pessoa que muitas vezes é infinitamente mais medíocre que você, mais incapaz do que você, tem muito menos conhecimento do que você, mas ela tem legitimidade social porque ela é branca. Sim, da população negra exigida a excelência, né? Eu lembro muito, uma vez eu assisti um stand-up do Chris Rock, que é uma figura que, né, pode ser aqui questionada também, mas os stand-ups dele são muito bons. E aí ele fala da vizinhança, né, dele. Ele mora num bairro muito rico de Los Angeles, se eu não me engano. E aí ali tem 5 famílias negras, todos os outros são brancos, né? E aí ele vai enumerando quem são os negros. É tipo o Ed Murphy, sabe? Ele. São sempre pessoas, o Barack Obama, sabe? São as pessoas excepcionais mesmo, né? E aí você vai ver as famílias brancas e é um dentista. E aí ele fala que para uma pessoa negra ser dentista ali e viver naquele bairro, naquela vizinhança, ele teria que ter inventado o dente, porque seria a única chance ali. Porque é isso, né? Pro branco basta ser um dentista, né? Pro negro tem que ser o Barack Obama, senão ele não tá à altura ali daquela vizinhança. Mas o que eu acho interessante também no Meridiana, que é essa questão racial, ela vai ser desdobrada em outras desigualdades, né? É um livro que aborda várias desigualdades diferentes. Então aqui você vai ter a desigualdade social, essa oposição entre favela e centro da cidade, né? Como que a ascensão econômica vai ser trabalhada no livro a partir do viés racial. Mas, além disso, você tem as diferenças de gênero, que vão ser bem trabalhadas aqui, como que a Meridiana e a mãe dela têm que lidar com situações que o Ernesto e o César e o Augusto, que são os irmãos gêmeos, não têm que lidar dessa forma, né? Os desafios são diferentes a partir do recorte do gênero, por exemplo. Os papéis de gêneros vão ser colocados aqui. E uma das cenas que eu acho que isso mais vai aparecer é a questão estética, né? Como que a Meridiana vai ter uma cobrança para ser aceita neste ambiente,
o que pressupõe uma violência muito forte de apagamento dos traços da própria negritude. Então, uma cena que vai aparecer muito aqui, começa o livro dessa forma, é o alisamento do cabelo. A mãe dela alisando o cabelo dela, e tem uma fala muito pesada, né, da mãe, que ela fala assim, aguenta o pente, porque a gente está falando aqui de uma história que se passa ali na década de começo dos anos 2000, né? Os pais um pouco antes, os filhos depois. E a gente tem as marcações temporais bem feitas. Depois a gente comenta sobre... Eu nunca vou esperar, mas a gente faz esse recorte temporal. Mas a mãe fala com ela, então ela está alisando ali com ferro quente o cabelo da Meridiana, e obviamente é uma situação muito desgastante, e a mãe fala para ela assim, aguenta que tem coisa pior do que o ferro. Né? Você tem que aguentar isso porque tem coisa muito pior do que o ferro. E essa pressão física, ela vai ser bem mais evidente na Meridiana do que nos irmãos, por exemplo. Eles também vão ter pressões, eles também vão ter que lidar com determinadas situações, mas esse apagamento físico vai ser muito mais evidente nas mulheres do livro do que nos homens, né? Sim, a gente falou dessa exigência da excelência, né, de uma intelectualidade aqui. A gente não pode deixar de falar dos corpos, né? Os corpos precisam se aproximar aí de um determinado padrão. E aí a gente tem vários pontos aqui que são mencionados. Por exemplo, a avó Polônia é mencionada, né? A mãe da avó da Meridiana, né? A mãe da Aurora, que é a mãe dela. E aí ela gostaria muito que a filha casasse com um homem branco, né? Ela tem inclusive um termo de, eu não lembro exatamente, mas limpar a barriga, né? Ter uma criança que tem um tom de pele mais claro, né? E aí vem a questão do cabelo que precisa ser domesticado. Você não pode querer ocupar espaços de pessoas brancas com o cabelo encaracolado, com o cabelo volumoso, né? Você precisa domesticar este cabelo. Então você tem essa ideia do que você precisa fazer para ser aceito naquele grupo, e aí você tem toda a razão. Eu acho que a autora respeita muito essas particularidades, essas individualidades, e até no filho, né? Porque ela vai ter um filho que é um homem gay, o César, e aí a sensação que passa do pai, quando o pai percebe a sexualidade do filho, é: ah, não, eu fiz de tudo para esse filho ser aceito, para esse filho se misturar na multidão, né? Coloquei ele aqui nas melhores escolas, enfim, para ele estar aqui, atingir um determinado padrão, e agora ele vai destoar deste padrão novamente, né? Além de ser um homem negro, ele ainda vai ser um homem gay, né? Tem uma hora que o César, na narrativa dele, ele enumera, né? Ele fala assim, que a experiência de formação de identidade dele foi sempre marcada por ser minoria, mas por um acúmulo de minorias. E aí ele fala: então já era difícil eu ser um adolescente negro bolsista numa escola de classe média em que a maioria dos alunos eram brancos. E além disso, eu tinha origem da favela, então eu era o negro, o bolsista, o favelado, e ainda ia ser o gay da escola, né? Então, assim, eu gosto desses recortes que a Eliana traz, assim, ela mostrando como que as questões são complexas, e aí entra no ponto que a gente comentou, que eu acho que é o mérito, um dos méritos principais do livro, que é de complexificar os personagens, porque o pai vai ser extremamente homofóbico com César. A avó, a Polônia, ela reproduz grande parte dos racismos que ela sofreu. Então, o que a Eliana mostra é assim, as pessoas, elas são complexas, né? E ela faz de uma forma que eu acho muito bem feita, porque ela não vitimiza esses personagens. Ela não coloca os personagens só naquele discurso de mas eles estão reproduzindo uma opressão que eles sofreram. Claro que é isso, claro que a gente percebe que é isso. Mas ela também mostra assim, mas as pessoas são seres humanos complexos, e tentando acertar, muitas vezes eles acabam tendo escolhas muito questionáveis, né? Então você entende que o que motiva o Ernesto, você entende muito entre aspas, que o que motiva o Ernesto aqui na postura com os filhos é essa luta exaustiva para que eles sejam aceitos. Não é nem exatamente que eles sejam aceitos, porque eu acho que ele sabe que eles nunca serão plenamente aceitos, mas é que eles não deem mais motivo para possíveis exclusões, e motivo muito entre aspas, porque ele sabe que motivo sempre vai ter, porque a gente sempre está falando aqui de desigualdade, dá uma ideia assim, ele não valida essa exclusão, mas o esforço dele é: vamos tentar ter menos dor de cabeça, o máximo que a gente puder fazer.
E você entende que isso é o que está por trás, mas isso, obviamente, vai se desdobrar em relações familiares muito tensas. E aí tem ela faz, a Eliana, algumas inversões que eu acho muito interessantes. Porque o Ernesto, ele é filho de uma mãe solo, né? A mãe dele cuidou dele sozinha, então ele reconta ali a infância dele, a mãe acordando muito cedo, trabalhando em 2, 3, às vezes 4 trabalhos diferentes, de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada, pegando sempre bicos ali, trabalhos muito informais. Então ela trabalha como, ela vende salgado, né? Ela vende lanches ali no centro, nas estações, mas ela também trabalha como faxineira, ela trabalha no cinema, então ela vai pegando ali vários trabalhos informais para sustentar ele. E uma das questões que ele cresce é: eu não vou ser um pai ausente para os meus filhos. E de fato ele não vai ser, ele vai ser muito presente. Só que a hora que o César precisa do acolhimento, não tem. Aí o César vai colocar isso, vai falar assim, é curioso e não deixa de ser irônico, porque a grande preocupação do meu pai era ser um pai presente e comigo ele não foi. Quando eu precisei, então ele vai ser ausente de outras maneiras, né? É como se essa tentativa do Ernesto de ser um pai presente, ela também tem um teto. Ele chega no limite, ele tem coisas que ele não consegue aceitar por limitações próprias. Claro que tem uma questão geracional, claro que tem essa questão racial, da desigualdade, várias desigualdades ali potencializando isso, mas isso não, para mim, não redime o Ernesto da homofobia que ele vai apresentar, entende? E aí eu gosto muito da narrativa, porque ela complexifica, ela mostra assim, olha, pessoas que sofrem determinadas violências não estão imunes de reproduzirem outras, né? Então uma coisa, não é porque você foi vítima de uma agressão que automaticamente você vai ser sempre vítima, você também pode ser agressor em outras situações. Mesmo que você esteja bem intencionado, mesmo que exista uma explicação muito entre aspas, porque a gente não explica, não justifica nenhum tipo de violência, obviamente, mas mesmo que você entenda o que está motivando esse personagem a tomar uma determinada ação muito questionável, isso não anula o peso, isso não anula a consequência dessa ação. Você continua sendo o agressor. Então, eu gosto que a gente organiza as coisas. Na situação A, você foi vítima. Na B, você foi agressor. E aí você tem que lidar com isso da forma, né, assim, ali a gente tem que te defender, mas aqui a gente tem que te atacar também. Eu gosto muito do Ernesto. Eu acho um personagem bem interessante. Ele tem esse ideal mesmo, né, da família perfeita. Ele quer a família perfeita, socialmente ascendida, mas também com esse pai presente, né, que ele imagina, que ele idealiza ser, ele idealiza os filhos, ele imagina um futuro brilhante para os filhos. E aí a gente falou, né, que o primeiro capítulo é narrado por ele, depois a gente vai ter o capítulo narrado pela esposa, pela Aurora, e aí a gente vai perceber também que, além de momentos bastante violentos ali em relação à homofobia, ele também era um homem machista. Porque, veja, ele quer ocupar esse espaço da classe média ou de uma burguesia que ele idealiza. Nessa imagem, a mulher não trabalha, né? Então, a partir do momento que eles se mudam para o centro da cidade, ele não quer mais que a esposa tenha uma carreira, ele prefere que a esposa seja uma dona de casa, que cuide dos filhos, e esse lugar vai ser negado pela Aurora. Vai falar, não, eu tenho a minha carreira, eu gosto de costurar, eu quero ser uma modista, vai trabalhar nessa loja, nessa confecção. Então ela nega esse espaço e isso tem um custo alto para ela, porque ela precisa ter essa jornada dupla, esse papel que a gente sempre discute aqui em relação às mulheres também, como eles saíram da favela para ir para o centro, ela perdeu a rede de apoio dela. Ela ganhou possibilidades materiais, mas ela perdeu laços afetivos, né? Então ela não tem mais quem possa cuidar das crianças, porque na comunidade ali você tinha uma rede de apoio, você tinha vizinhos, você tinha outras mulheres que podiam assumir esse papel lá, ela não vai ter. Então ela vai ter que, por sua vez, contratar uma funcionária, uma empregada doméstica, que também vai ter um papel nessa casa, nessa residência. Então, como essas opressões, elas meio que elas se individualizam mesmo, né? O Ernesto vai sofrer, mas ela também vai sofrer e ela também sofre por conta do Ernesto. Então eu acho que é bastante complexo. E acho, você falou que não existe uma vitimização dos personagens, nem uma vilanização, né? Porque o Ernesto, ele não quer ser mal. Ele quer proteger o filho, ele quer que o filho não sofra determinadas violências, ele quer proteger a esposa, mas isso vem de um lugar aqui com muitos preconceitos, com muitas limitações. E eu gosto também
dessa inversão. Claro que tem, obviamente, toda homofobia é motivada por um grau de machismo muito grande, mas a narrativa não fica presa nisso, né? Assim, o que incomoda o que incomoda o Ernesto na homossexualidade do filho não é nem a questão de ele ser ou não homossexual, é mais a questão de mais um motivo para ele ser exposto, né? É mais um motivo para quebrar esse meu conto de fadas aqui, muito entre aspas, de uma família perfeita, de uma família que vai ser aceita. Então, assim, é o que você comentou. Fiz tanto esforço para agora chegar esse menino e pôr tudo a perder nesse final. Então, assim, claro que é tão violento quanto, mas eu gosto também da Eliana mostrar assim, olha, tem vários motivos aqui para homofobia, né? Ela pode ter outras motivações que às vezes a gente não está preparado. Não é um único fator que vai motivar isso, essa reação, né? E não é um fator individual, não é um preconceito do personagem, ele é motivado por um contexto maior. Claro que a gente sempre tem responsabilidade sobre as nossas ações, não é esse o meu ponto, mas isso é motivado por um fator social muito forte aqui, né? E aí como os personagens vão sendo propagadores de violências, então o Ernesto sofre o racismo, mas ele vai ser machista com a esposa vai sofrer esse ônus aqui, essa carga aqui de violência, mas aí essa esposa, a dona Aurora, que vai ser violenta com a filha, com a Meridiana, que em algum momento não vai mais querer alisar o cabelo, e ela vai ficar chocadíssima, ela vai sempre criticar a filha por conta disso. E muito complexo porque a própria Aurora, que é super empoderada nesse aspecto, fala, não, eu vou continuar trabalhando sim, isso é uma loucura da sua cabeça, eu não abro mão da minha carreira, ou seja, né, muito progressista nesse aspecto. Em outros, além da questão do cabelo, você vai ter uma cena que ela vai cobrar da Meridiana que ela ajude no trabalho de casa, e a Meridiana vai falar, mas você não cobra dos meus irmãos isso. Ela fala, mas eles são homens, né? Homens é assim mesmo, eles não dão conta, eles são mais bagunceiros. Ou seja, ela, ao mesmo tempo que ela quebra com alguns tabus, alguns estereótipos de papéis de gênero, ela reforça outros, né? Essa ideia de que não, mas o cuidado da casa é função minha e sua, porque nós somos as mulheres da casa, os homens não vão ter esse cuidado mesmo, e ela sequer cobra isso dos filhos, né? Para ela é algo tão automático que ela é como se ela nem pensasse em alguma forma de cobrar os filhos desse trabalho. Não, mas isso é loucura da sua cabeça, minha filha. Quem vai limpar a casa é eu e você mesmo, você tá louca, né? Assim, desde que o mundo é mundo, que as mulheres é que cuidam da casa, não os homens. Então, assim, é como se essa demanda da filha não fizesse nem sentido na cabeça dela. Ela sequer cogita do tipo, mas isso nunca passou pela minha cabeça, nem passará. Porque, óbvio que não, né? É óbvio que a gente que vai lavar a louça. Então, assim, eu gosto também de como que os personagens vão sendo complexificados. Gosto muito também da narrativa do César, que é o filho, um dos gêmeos, que é o homossexual, né? E aí ele... Vou dar um pequeno spoiler aqui, só para contextualizar, mas aí não detalho tanto, para não tirar tanto a graça. Mas ele vai ter um momento de ruptura com essa família, uma briga que tem relação com o momento em que ele se assume, e aí ele vai procurar abrigo com uma tia, que é a Zuleika, que é essa tia que eu comentei no começo, não é irmã da Aurora, mas é uma amiga muito próxima, que ajudou ali na criação enquanto eles moravam na favela do Matadouro, e que é uma mulher muito mais compreensiva, muito mais progressista, e ele sabe que é um ponto de apoio. E aí ele volta para a favela, fica um tempo morando com a tia, e ele vai, é cruel demais, porque você vai ter aqui também uma quebra, né, nessa ideia do César, porque ele vai procurar a tia pensando assim, eu tô saindo de um lar que não me aceita e minha tia me aceita, e de fato ela vai ser um ponto de segurança para ele, mas ele também não vai ser aceito na favela, ele também vai sofrer homofobia na volta da favela, e a tia vai falar assim, é duro, mas algumas questões são iguais na cidade e aqui. Então, assim, claro que tem recortes diferentes, claro que tem consequências diferentes, mas quando ele percebe que ele vai continuar sendo minoria em qualquer espaço geográfico, que a homossexualidade vai ser sempre uma questão passível de violência para ele, né? Antes o problema fosse só a família e o colégio dele, né? O mundo vai ser homofóbico de uma forma geral com ele. Claro que ele vai ter pontos de apoio, ele vai ter pontos de aceitação, ele vai construir essa identidade a partir dessas experiências também de comunidade, de identidade, de pertencimento, ele vai ter pontos de apoio, não é só
a desgraça pela desgraça, né? Aqui a violência pela violência, mas eu gosto porque aí cai nessa questão que a gente está comentando, de não vitimizar, né? A favela ela não vai ser romantizada também como esse lugar em que é muito diferente da cidade, em que as pessoas sempre se acolhem, em que todo mundo é amigo de todo mundo. Ela vai mostrar que alguns problemas vão aparecer ali também e, paradoxalmente, curiosamente, infelizmente, alguns problemas são os mesmos, né? No caso da homofobia, claro que vai ter, é muito diferente se sofrer homofobia num colégio de classe média e se sofrer homofobia na rua. Claro que tem sofrer homofobia por um familiar e sofrer homofobia por um estranho. Então ela trabalha esses recortes. A forma e as consequências são diferentes, mas o problema ele está diluído em vários ambientes, né? César, que sempre quis fugir, depois a gente vai ter um capítulo do ponto de vista dele, né? Então ele vai sofrer na família, nesse contexto, no colégio, né? Ele tem várias questões com o irmão gêmeo também. Então ele quer ir embora, ele quer partir e ele consegue fugir. Ele vai aplicar para uma bolsa, ele é muito inteligente, muito estudioso, ele vai acabar ganhando essa bolsa na Inglaterra, vai para a Europa, então ele tem uma carreira de sucesso, pelo menos o que a gente entende como um sucesso profissional, né, João? E aí ele vai contar justamente esse ponto, né? Ele vai ter um namorado lá, e aí de repente esse namorado, que é uma pessoa bacana, vai fazer algo com ele que ele não gostou tanto, né? Acho que eu posso talvez falar, porque acho que não é uma grande revelação aqui, mas ele tá num grupo de amigos ali numa conversa e aí ele faz algum comentário inteligente e aí o namorado inglês dele fala, não fiz bem em importar esse aqui de fora. Fiz bem, né? Achei um cara legal aqui pra mim. Me lembrou até... Ai, como que chama o livro? Que a gente resenhou. O livro daquele autor marroquino. Sim, o Abdelataya. Isso, eu esqueci o nome do livro. Mas que você tem O Que é Digno de Ser Amado? Aquele que é Digno de Ser Amado. Que saiu pela editora Nós. A gente resenhou ele aqui no episódio sobre literatura LGBT. Mas que tem uma discussão parecida. Que é uma relação homossexual que envolve 2 personagens de países... Com questões muito complexas, né? Um colonizador e um país colonizado. E aí como que chega um momento em que isso vai ser uma barreira, porque o personagem que veio lá é França e Marrocos, aqui é Brasil e Inglaterra, Reino Unido, né? Mas como que chega um momento também que você vai ter um nariz em pé ali do europeu, de alguma forma, sobre isso, né? E esbarra até numa construção de, olha como é que eu sou um cara legal, porque eu namoro até um brasileiro. E um brasileiro negro. Eu sou muito desconstruído, gente. Cai nessa ideia do exotismo, da desconstrução, de você validar uma desconstrução do outro. Isso é muito cruel, né? E até um autoelogio, né? Eu sou muito legal. Eu tenho um namorado brasileiro e negro. Eu sou ótimo. Mas eu comentei isso até porque você está falando sobre a questão, né, de a mãe é empoderada, mas reproduz comportamentos e pensamentos machistas, né? Esse namorado, ele é uma pessoa bacana, mas também reproduz aqui pensamentos muito colonizadores, racistas também. Então eu acho que no fim é uma ideia de que a desconstrução ela não é imediata e ela não é totalizante, você não estala os dedos e se torna uma pessoa incrível e desconstruída, né? Ela é contínua, a gente vive em um sistema que estruturalmente problemático, então é um ato de vigilância perpétuo aqui, de você perceber as suas ações, né, os seus pensamentos. E ela é setorizada, né? Assim, às vezes você já se desconstruiu em uma parte, mas em outra você tá bem preconceituoso ainda. E ela é mais complexa porque às vezes na própria área que você acha que já desconstruiu, tem questões que não foram desconstruídas, né? Então tô pensando na Aurora, por exemplo. Não, eu não reproduzo machismo. Reproduz. Então, assim, e aqui não, mas ali sim. Então é muito complexo mesmo essa desconstrução, né? E aí o livro que eu gosto do recorte que ele faz, e que aí dá uma pesada, né? É que você acompanha essas gerações, elas mudam, muita coisa muda, mas muita coisa permanece igual. E aí vai dando essa sensação de cansaço, né? Nossa, mas assim, quando um personagem mais velho relata uma cena de um personagem mais novo, acho que fica mais evidente no final com a Meridiana, porque ela vai ter uma sobrinha e ela vai perceber que
que a sobrinha lida com os mesmos problemas que ela teve que lidar. E isso vai ter um peso muito forte para a Meridiana, de pensar assim, nossa, mas tantos anos se passaram e isso ainda vai ser uma questão, né? Até quando isso vai se repetir, até nunca vai ser resolvido, né? Apesar de que eu gosto também do livro porque ele pontua, ele mostra assim, olha, o problema ainda existe, ele ainda é tão grave quanto ele era antigamente, mas houve pequenos avanços. Ela dá uma piscadela aqui para a esperança, né? Acho que a gente não precisa comentar o final, para a gente não comentar o livro todo, deixar uma surpresa aí também para quem está lendo, mas o livro dá uma piscadela para... Não, pera. Algumas coisas já mudaram. A gente tem avançado aqui, ainda que lentamente, ainda que muito menos veloz do que precisava. Hoje a gente já consegue ter, pelo menos, esperança em algumas questões que antigamente eram fatos concretos e inquestionáveis. Então eu gosto também de como que o livro faz as ponderações, sabe? Mostrando assim, olha... os problemas às vezes se repetem, às vezes houve avanço, às vezes o avanço foi muito bom, às vezes não foi tão bom, às vezes é um avanço frágil, tem que ficar de olho também nesse avanço, se é de fato um avanço, é só uma exceção, né? Então eu gosto como ela coloca tudo aqui para análise de uma forma muito madura, muito crítica, sem passar pano, mas sem também ter uma visão extremamente... apocalíptica, digamos assim, né? Eu gosto quando ela como a autora, né? A narradora, eu tava falando narradora porque eu tava pensando na Meridiana, mas dá para ampliar, não é só no relato da Meridiana, isso está presente no livro como um todo. Você tem essas construções o tempo todo, de avanço, de retrocesso, você acha que uma situação melhorou e vem uma cena que você fala, nossa, mas foi até pior com a geração seguinte do que foi com a anterior, então não é exatamente uma melhora. Então, aí eu acho que entra o pano de fundo da história, que a Eliana usa muito bem, de mostrar que esses movimentos, eles estão atrelados. A gente faz aqui um percurso na história do Brasil nessa virada de século, final do século XX, começo do século XXI. Aparecem episódios históricos importantes aqui da nossa configuração enquanto país, como que isso reverbera nos personagens, mas como que ela faz sempre esse movimento de onda, né? Tem uma melhora, tem uma piora, tem uma melhora, tem uma piora, não é algo linear. Até porque essa visão apocalíptica ela é paralisante, né, João? Se a gente também entrar nessa de que também nem adianta fazer nada, porque nada nunca vai mudar, a gente não transforma coisa alguma, né? Mas eu acho a escolha do nome da personagem interessante, né? Meridiana. Ela tem a ver com essa ideia do pai, né? Os meridianos aqui, as linhas imaginárias que dividem o nosso planeta. Então o pai acha um nome charmoso, resolve dar este nome em comum para a filha, Meridiana, mas um pouco nessa ideia de que ela poderia transitar por diferentes espaços, né? Ela poderia ocupar diferentes lugares. E aí eu acho que ela acaba aqui figurativamente conectando polos distintos. Então, ela conecta gerações diferentes, a geração dos pais com a geração mais nova, né? No caso aqui é da sobrinha, espaços, né? O espaço da favela, o espaço do bairro ali, classe média, passado e futuro. Acho que a gente tem essa ideia também do que foi conquistado, da luta que ainda precisa continuar. Então ela conecta pontos diferentes, né, entre esses personagens e entre a própria história. E dentro desse recorte histórico, acho que tem 2 eventos aqui que me chamam muito a atenção. Os 2 vão ser retratados de uma forma aparentemente episódica, mas eles têm desdobramentos importantes para a narrativa. Uma é a questão da ditadura, que a gente vai acompanhar sobretudo na narrativa da Zuleika, porque ela tinha um namorado que vai desaparecer durante a ditadura militar. A gente, né, obviamente sabe o que aconteceu. Acho que não é um spoiler, porque isso é contado desde o começo, isso fica na narrativa indo e vindo, até que você tem ali uma construção mais linear dessa passagem, né? Mas o outro ponto que eu queria comentar, na verdade, que me chama até mais atenção, é um fato histórico que eu acho que ele é bastante traumático, claro que é completamente diferente da ditadura militar, mas ele... não sei se eu vou aqui fazer uma generalização, mas eu vi ele sendo tratado poucas vezes na literatura. Eu gostei que a Eliana trouxe, e é algo de uma história muito recente,
com consequências muito drásticas também, que é o confisco da poupança no governo Collor. Acho que eu e a Lu, eu lembro da Lu falando isso em algum outro momento do podcast, não lembro em qual livro, mas é algo que eu cresci ouvindo, né? Que é da geração dos nossos pais, isso afetou, dependendo da idade, até da sua geração, porque quando acontece essa questão econômica no Brasil, é década de 90, né? Então eu já estava vivo, mas eu era criança, não lembro. Mas eu lembro de ter crescido com a fala dos meus pais a respeito desse confisco e, obviamente, com muita revolta, com muita raiva, porque tem que ter mesmo. E é curioso como que é um episódio da nossa história que ficou por isso mesmo, né? Assim, você não teve grandes consequências para os responsáveis por isso. E quando a gente analisa, gente, eu lembro da Luana comentando isso. Aí vou dar um exemplo pessoal, né? Eu venho de uma família que sofreu com isso, mas eu entendo que foi um sofrimento muito leve perto dos outros, sabe? Foi um prejuízo econômico. Pronto. Ponto. Mas teve gente que perdeu tudo, né? Teve gente que teve ali os sonhos destruídos. Teve gente, e aqui o livro vai dar alguns exemplos. Tem pelo menos 2 momentos em que isso vai aparecer. Eu acho que é na narrativa do Ernesto e da Zuleika. Mas de gente que estava juntando dinheiro para comprar casa, de gente que ia financiar estudo dos filhos, de gente que estava juntando dinheiro para pagar aluguel e que aí de repente se vê completamente endividado porque perdeu tudo. E aí tem que lidar com essa situação e a gente vai ter consequências, desdobramentos, não necessariamente no livro, tá? Tô falando aqui do geral, né? Mas de pessoas que vão ter que lidar com esses aspectos econômicos para o resto da vida e de consequências muito graves mesmo, assim, de uma destruição completa ali da vida em alguns aspectos por uma injustiça absurda e que até hoje ficou por isso mesmo, né? Assim, você não teve ali... a história foi se passando, criou-se essa ideia de que mas já teve tanta coisa pior no Brasil, e aí o século XXI também não ajudou a gente, na última década aí, a gente teve outras questões graves, mas eu acho que é um ponto que a gente ainda precisa voltar com mais calma na história do Brasil, sabe? Para analisar esses desdobramentos, assim. Eu gosto quando a literatura puxa esse gancho, porque é algo muito recente, as pessoas ainda estão vivas, né? Será que não é o momento da gente passar um pente fino nisso com mais calma? Porque teve gente que entrou... Só para dar alguns exemplos aqui, mas assim... tem questões complexas, né? Mas de suicídio, casos de depressão profunda, de pessoas que nunca voltaram a ter uma condição de vida, uma qualidade de vida positiva porque foram roubadas, literalmente, né? E é curioso agora você falando, acho que eu nunca tinha pensado sobre isso. Não sei se eu já li muitas histórias, né? Não é exatamente um objeto literário comum. A gente não tem tantas narrativas, né? Para algo tão traumático mesmo. E eu acho que depois que a gente entra na vida adulta, que a gente começa a trabalhar, principalmente se você veio de uma classe média ou de uma classe média baixa, né? Quando você começa ali a ganhar o seu dinheiro, você vê o sacrifício que é você trabalhar tanto para ter o mínimo ali, e você pensar que aí um belo dia o governo pega esse dinheiro e fala, não, agora você não tem, agora a gente vai precisar usar e a gente paga depois em não sei quantas mil parcelas, se pagar completamente. Então, teve gente que nunca reaveu completamente essa verba. Então, assim, é de uma violência, sabe? Assim, você sequestrar o dinheiro de uma população, porque não foi de uma população de poder aquisitivo alta, né? Eu acho que esse é o peso cruel. Você ainda roubou o dinheiro de um trabalhador que era pobre. E aí você tira o mínimo desse trabalhador ali. Claro que eu estou falando de um trabalhador pobre, num recorte aqui de classe média, porque se a pessoa tem poupança na década de 90 no Brasil, você já entende que ela está ali economicamente à frente de um grande outro contingente populacional. Mas ainda assim, como que isso é frágil no Brasil? E aí eu acho que casa muito com a discussão do livro, né? Como que essa tentativa de ascensão social, ela muitas vezes é uma ilusão, porque o que o sistema mais tem é recurso para te tirar, para te jogar de volta no lugar assim, você tá achando que você é quem, meu filho? Olha o que a gente faz com o seu dinheiro. Você tem dinheiro? Você acha que agora você vai ser respeitado? Eu tomo seu dinheiro, e aí? E vai ficar por isso mesmo, não vou pagar por isso. Você vai voltar, trabalhou, juntou tantos mil e ia sair do aluguel? Vai voltar pro aluguel. Pronto. Acha que vai pagar o estudo do seu filho, que você vai pagar a faculdade? Não vai. Pronto. Vai trabalhar de graça de novo, até você juntar tudo de novo.
e problema seu é muito cruel, sabe? Eu acho que é um episódio da nossa história que a gente precisava voltar com mais calma, e porque tanto as vítimas quanto os responsáveis ainda estão vivos, né? Eu acho que ainda dá para fazer com muito atraso aí. Claro que teve gente que não tá mais viva, óbvio, mas assim, ainda dá para tentar fazer uma reparação histórica mínima com muito atraso aí, mas eu acho que é um ponto que a gente deveria olhar com mais cuidado na nossa história recente. E é uma violência, inclusive, do ponto de vista narrativo, né? Porque você vai reclamar de ter o seu dinheiro tomado? É pelo bem do país. Mas tem gente pior do que você. Você tá reclamando que a gente roubou a poupança, mas olha o motivo. Tem gente que tá passando fome. Então, assim, são várias violências ali, né? Essa ideia de você tem que ser violentado e calado. Você não tem direito nem a sofrer. Porque tem gente com outros problemas mais graves do que você. Eu acho muito cruel a construção narrativa como um todo, né? E eu concordo com você. Eu acho que isso casa lindamente com o livro, né? A gente está falando muito sobre ocupação de espaço, né? Esse não lugar, esse lugar muito questionável ocupado por determinadas populações, né? Você não é mais da favela, mas também a classe média você não é exatamente, né? Você está nesse limiar aqui. Então a gente está falando muito sobre ocupação de espaço, mas também de fragilidade de posições, né? Eu acho que no fim esses personagens eles adotam todas essas estratégias de sobrevivência, seja a avó Polônia querendo embranquecer a sua descendência, seja a Aurora querendo alisar o cabelo da filha, seja o César querendo fugir, o Augusto, né, que é o outro gêmeo, o gêmeo mau, aqui a Ruth e Raquel, que quer ignorar toda a questão, toda a pauta, toda a militância, toda a luta. Ele acredita no discurso meritocrático, né? Acredita e quer se integrar aqui aos amigos brancos, aos colegas de escola, né? Então a gente tem aqui diversas estratégias de sobrevivência de muitos personagens diferentes, no fim, porque eu acho que todos eles de alguma forma percebem a fragilidade da sua própria posição. Então, a qualquer momento, eles podem perder ali o pouco que eles conquistaram. E como é a sua paz de espírito vivendo nessa situação, né? Como é você viver nesse contexto sabendo que a qualquer momento você pode perder tudo. Essa consciência também ela é muito cruel. Eu acho que é um dos grandes pontos do livro, meu 18º grande ponto do livro que eu comento aqui. Muito repetitivos, Luana. As pessoas vão reclamar. Ai. Mas depois a gente melhora. Mas eu gosto disso e porque está atrelado ao aspecto econômico. Eu gosto dessa piscadela bem crítica que a Eliana faz aqui, dizendo assim, olha, vivemos numa sociedade capitalista. O dinheiro estará aqui entre nós, das mais diversas formas. Mas olha como é frágil esse discurso de que se você estudar, se você conseguir um emprego, se você se estabelecer economicamente, você vai ter acesso a esses espaços. Será que vai ter? Né? Assim, você vai ter acesso ao que o dinheiro pode comprar, mas tem coisa que o próprio dinheiro não vai ser. Quem pode comprar é diferente. Tem coisa que o dinheiro não vai vender para você, dependendo do lugar de onde você veio, dependendo da sua orientação sexual, dependendo do seu gênero, dependendo da sua origem, né? Um branco pode comprar coisas que um negro não pode comprar. Um homem, mesmo tendo dinheiro, né? Uma mulher pode comprar coisas e com muitas restrições que um homem não teria. Um gay não pode comprar as mesmas coisas que um hétero. Então, o dinheiro, ele funciona como um escudo, mas ele tem limitações. Essa ascensão social, ela vai ter buracos ali, e quando a sociedade percebe esses buracos, é por ali que você vai ser atacado, né? E como que é frágil, né? Você tá achando que você agora é da classe média porque você tem dinheiro? Eu te tomo seu dinheiro, e aí? Pronto, não tem mais, vai voltar para a favela. Olha como que é fácil pra gente te devolver o seu lugar. Então, saiba o seu lugar, porque você sempre vai pertencer a ele, que é uma fala que aparece várias vezes no livro, né? E a gente perde muito fácil essa consciência, né? Você ganha um pouquinho de dinheiro a mais, você já se sente muito diferente das pessoas que estão socialmente atrás de você, nessa nossa ideia social aqui de hierarquias, né? Então, a gente começa a se projetar muito no futuro, né? Eu sou muito mais parecida com um rico, com um milionário, do que com uma pessoa que mora na favela, né? E é exatamente o contrário, né? Vem a vida e fala, será? Deixa eu tomar a sua poupança aqui, pra você ver. Deixa eu te lembrar umas coisinhas aqui. Se algum rico vai vir te resgatar. Mas eu gosto, e eu acho que eu já tive uma fala parecida aqui em outros livros contemporâneos brasileiros,
Mas eu vou repetir aqui, mas obviamente aplicado, porque eu acho que a diferença é que a Eliana vai trazer o recorte racial aqui, que vai complexificar mais ainda. Mas para mim é um livro sobre um país fraturado. É mostrando como que num país como o nosso, marcado por tantas desigualdades, ninguém passa incólume. Todo mundo vai ser afetado de alguma forma. Não importa o seu lugar. Mas, obviamente, se você é pobre, isso vai te afetar como um trator. Se você é um pobre negro, se você é um pobre que nasceu na favela, se você é um pobre bolsista, se você é branco, se você é negro, se você é homem, se você é mulher. Então, a consequência vai ser diferente, mas todo mundo vai ter questões para lidar vivendo nesse país fraturado. Ninguém passa imune a esse país. Ninguém sobrevive sem nenhuma marca de desigualdade. Mesmo quando você acha que, nossa, mas eu tô super numa bolha, eu tô protegido, vem a vida e fala assim, não tá, deixa eu te mostrar aqui o seu ponto fraco, né? Claro que às vezes, por conta desses recortes, tem gente que o ponto fraco tá muito explícito, o ponto fraco social que eu tô dizendo, as questões de minoria aqui, né? Tem gente que você bate o olho e você sabe que, nossa, essa pessoa, ela igual o próprio César enumera aqui, né? Eu sou pobre, eu sou negro, eu sou gay, então é claro que ele sabe onde a sociedade vai atacar ele. Mas os personagens que não têm essa consciência, a vida vai mostrar. Fala assim, você tá achando que você tá protegido? É aqui que vão te pegar. Eu gosto muito dessa construção. E acho que o livro é feliz também em mostrar que cada um faz o que pode. E aí eu acho que a exigência individual ela é tão forte, a gente tem que fazer tanto, que a gente acaba, vou usar um termo de uma autora que a gente citou aqui, a Mariana Brecht, a gente acaba se desprendendo um dos outros, né? A gente está tão centrado nos nossos próprios desafios, que são imensos e são maiores ainda quando você pertence a determinados grupos, que a gente se despreende das outras pessoas. E aí cabe à Meridiana tentar juntar todo mundo novamente, né? Tem essa ideia também de como ela ocupa diferentes espaços, ela está em diferentes limiares, ela consegue também aproximar pessoas. E eu acho curioso que essa função de trazer a família para perto, de cuidar dos familiares, né, de permitir uma comunicação, uma interação entre esse grupo, caiba uma mulher. Acho que também tem essa piscadela, né? É a mulher que é a responsável por manter a família unida, mesmo que seja meridiana, que é essa mulher moderna, né, progressista, ela ainda tem este papel. Ela é responsável por essa família. É a função dela, né? Gente, livraço. Livraço. Quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que a gente poderia talvez só falar da linguagem, né? A gente teve algumas resenhas iniciais ali falando que é uma leitura muito fluida e tem essa característica mesmo, né? É um livro fácil de você ler, gostoso de você ler. Então você tem essa construção de personagens que é interessante, que é individualizado, você vai acompanhar ali o arco de cada um desses personagens aqui dentro da narrativa. E é um livro que às vezes quase vai aqui para um didatismo mesmo, né, de explicar algumas situações, o João usou antes, né, de desenhar o racismo, mas eu acho que ele tem esse propósito mesmo, né, de elucidar certas questões. Eu acho que essa literatura ela também tem uma importância, ela também tem um papel importante nesse mundo. E que mundo cansativo que a gente está vivendo, né, que a gente tem que explicar o óbvio, e eu acho que cada vez mais a gente precisa explicar o óbvio, porque as pessoas perderam a noção, né? Elas... Você aí que vive no Brasil sabe do que a gente está falando, né? Mas a gente vive numa sociedade que a gente tem que explicar só. Não pode bater no coleguinha, isso é errado, tá? Quem bateu é que é errado. Quem apanhou é a vítima. Ah, não, mas a pessoa tá... Não, quem bateu é que tá errado. Repita até entender, né? Assim, tô dando um exemplo bem, bem idiota aqui, mas só pra gente entender, mas pensando aí politicamente nos últimos acontecimentos, a gente entende que como que o Brasil, o mundo, né? Mas, obviamente, fazendo um recorte aqui, a gente perdeu a noção do que é tá errado, do que é tá certo, né, esse peso que tem se dado. Eu tenho muitas questões, não vou expô-las aqui não, porque não é um momento de análise, mas torço muito meu nariz para algumas construções que se fazem hoje de que tudo é narrativa, de que virou uma guerra da narrativa. Acho que a gente precisa também relativizar bastante essa ideia que a gente defende, tô generalizando, mas que a mídia
difunde muito de que hoje tudo virou uma guerra de narrativa. Eu não sei se tudo virou uma guerra de narrativa, sabe? Eu acho que a gente precisava voltar para alguns critérios mais sólidos de algumas coisas. Assim, às vezes a pessoa que está errada, ela tá só errada mesmo, né? Às vezes aquilo é só crime. Assim, não, mas a narrativa dele, mas não importa a narrativa dele, isso é um crime, né? Não, mas a narrativa dele, mas não importa, ela tá errada, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que, tem hora que a gente tem que baixar a bola, colocar a bola no chão e voltar para uma discussão. E acho que a Eliana faz isso aqui, ela consegue dar os nomes aqui que as coisas têm. Isso aqui é complexo, isso aqui não é complexo. Isso aqui é uma situação muito tranquila de todo mundo entender, todo mundo, e a gente precisa dividir o que é complexo, o que é paradoxal e o que não é. O que é só racismo mesmo, o que é violência, o que é sadismo. Cada coisa no seu lugar, senão a gente também não avança, sabe? A gente discute narrativamente o que é uma questão narrativa. O que é crime, a gente trata como crime. Eu gosto também dessa postura de dar o nome que as coisas têm. E acho que a gente precisa voltar para essa configuração, né? As pessoas têm que voltar a sentir vergonha de serem burras, né? São várias questões aí que a gente precisa lidar enquanto país. Eu acho que a Eliana, nossa, um radar aqui, um satélite, assim, captando umas configurações políticas e sociais muito complexas, e ela consegue explicar pra gente de uma forma bem desenhadinha aqui. Para quem tem dificuldade de entender, ela fala, tudo bem, vamos lá, né? E essa paciência, né? Que eu sempre admiro, das minorias terem sempre que estarem explicando o óbvio para os outros, né? Fico pensando, o Ernesto fala, né, que ele está exausto, fico pensando quanto exausto é isso para as minorias. Tô pensando, mas falo também com o lugar de fala aqui, mas obviamente a minha minoria é outra, né? Não tem um recorte racial. Mas assim, como é cansativo, a Lu pode falar do ponto de vista de ser mulher, né? Mas como é cansativo para as minorias terem que ficar explicando o tempo todo de por que aquilo é um problema, por que aquilo... E se você não explica, você que é o agressivo, você que não tem paciência, né? Mas como é que eu ia saber disso se você nunca me falou? No século 2025, nunca imaginei que não premiar mulheres fosse um problema, né? Então assim, vamos lá, né? Então fica a recomendação, né? Eu acho que é sempre um privilégio. A gente tem acesso a essa história, ao escrito dessa autora, então a gente tem que consumir também literatura de autoria negra, né? A gente tem que se permitir desfrutar dessas histórias que estão por aí. Então acho que a Eliana é uma autora que a gente tem que ficar de olho, tem que acompanhar, porque ela é ótima, mas também porque ela traz esses assuntos que são muito importantes de serem discutidos socialmente, né? Então, acho que essa desculpa do eu não sabia, ninguém me explicou, ela explicou, você é que não leu. E tem muita gente explicando. Então, a importância da gente entender também que livros que a gente consome, né, João? Falando aqui, obviamente, do recorte de literatura, porque somos um podcast literário, né? Mas que livros você lê, né? Que autores você consome? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer também. E aquilo que a gente comenta sempre, né, Lu? A mudança desse cânone literário, ela vem da crítica, mas ela vem muito do público leitor também. É uma via de mão dupla. Então, se existe mercado para autores de minoria social, aí estou ampliando aqui, mas não queria necessariamente colocar em nichos, em categorias, mas estou querendo dizer assim, enquanto nós também não diversificarmos a nossa leitura, enquanto a gente lê só os mesmos autores, eles serão os autores premiados. Enquanto a gente não começar também a ler mais mulheres, mais autores LGBTs, mas aí vale para tudo, tá, gente? Para mais autores africanos, mais autores asiáticos, mais autores de origem periférica, enfim, vale para tudo, mais mulheres, né? Os prêmios vão continuar premiando aqueles autores que são lidos, que são os mais lidos. Então é sempre um exercício aqui para a gente pensar também essa construção de mercado editorial que tem um peso da crítica, mas tem muito peso dos leitores também. E lembrem-se, o poder é de vocês! Meridiana Eliana Alves Cruz, ano que vem, então, não queremos desculpa, né, Luana? Não vai poder falar que ninguém avisou. Tá avisado. Eu ia falar que daqui a um ano a gente nos vê no próximo episódio de Polêmicas do Jabuti. Uma longa jornada aí de desconstrução, mas vamos juntos. Anotem aí, novembro de 2026, tamo aí.
O jabuti é lento, mas chega lá. Santa tartaruga! Mas é isso, nossas 5 indicações então, 5 mulheres maravilhosas aqui para serem lidas e premiadas, principalmente lidas. Maravilhosas, gente. Todas elas merecedoras de prêmios, mas também, sobretudo, talvez de leitores. E essa é a nossa última análise em comum do ano, João. Não! Patati patatá não apareceu! Mas tem mais um episódio antes das férias, que a gente vai fazer um episódio de encerramento. Gravaremos hoje, inclusive. Daqui a pouco. E depois voltamos, aí a gente tira umas semaninhas de férias, tá? Mas a gente volta ainda em janeiro de 2000. A gente volta ano que vem. Vamos a essa piada clássica de fim de ano. E voltamos com fugiu uma palavra. Com efemérides. Melhores. Com episódios clássicos, canônicos, que são os melhores e os piores do ano. Tô numa situação difícil, tenho 15 dias aí para ler vários livros bons, porque eu acho que eu gastei quase todas as minhas melhores leituras já. As piores, não. A gente vai ter que mudar essa regra ano que vem. As piores tem muita coisa pra gente conversar. As piores não. Vamos aí, vamos juntos, vamos sobreviver. E todo ano, não sei se os ouvintes sabem disso, mas o nosso episódio mais escutado é sempre o de piores. Não. Quer dizer, João, as pessoas não querem que a gente fale bem de livros. A gente passa o ano aqui elogiando, falando bem, mas o que dá certo é falar mal. Todo mundo quer, na verdade, este episódio, ele chegará. Vamos dividir ele em 5 episódios, que aí tem 5 episódios de sucesso. Uhum. O de melhores a gente grava, vira um bloco, vira um top 5, assim, 10 minutos de melhores do ano e depois a gente vai pros piores. Mas quem diria, né, que propagar ódio é o que funciona na internet, né? Quem diria? Você quer levar uma sacola cheia de ódio quando você morrer no caixão? Fomos surpreendidos. A gente no primeiro ano, já vai ser o terceiro episódio de piores do ano. Terceiro, porque a gente começou no finalzinho do ano. Primeira vez a gente falou mal de Murakami. Me perdi no fluxo temporal. Não sei o ano que a gente começou. 2022 que a gente começou, Lana? Não, 2023. Não, mas aí não seria o terceiro, seria o segundo. Vai ser o terceiro. Ah, não, desculpe. Foi 2023. Eu engoli 2024 aqui, não sei fazer conta. Ah, nem, tô até confundida. A gente vai pro terceiro. 23 foi Murakami, o pior. Abandonar um gato, um clássico. Lembra Murakami nos ensinou que subir é mais fácil do que descer. Triste. Ouçam esse episódio. 2024 foi o quê? Nem lembro. O que foi, João? Não lembro. 2025 eu lembro. Tudo é Rio. Não, é 2025 não. Foi desse ano. Não, 25 é esse ano, João. A gente não gravou ainda. Ah, não, mas tô pensando assim. Mas é porque o episódio saiu em janeiro. Então ele foi postado em 2025, sobre 2024. Por isso que eu tô perdido no fluxo temporal. Mona, você é maluco? E o que virá em 2026 em relação a 2025, Luana? Ó, o episódio só tem autor muito conhecido. Não, eu acho que eu vou trazer um desconhecido. Clássicos, medalhões. 3? 3 que são muito famosos até o momento. Só sei de 2. Quais que você sabe? Abafa. Ah, nossa, mas aí... E pior que eu vou trazer outra mulher. Homem não escreve livro ruim, João. Aí é que tá, por isso que são mais premiados. Representatividade importa até quem escreve mal. Quem lê livro ruim tem também. Mas eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços. Por que mulher só pode escrever coisas incríveis? Uai, mulher também tem que escrever livro ruim também. Eu falo pra você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro. Nos vemos na próxima semana, então, com o episódio de encerramento. E é isso, gente. Sobrevivam ao final do ano. Fiquem bem, tá acabando. 2025 tá acabando. Que ano? Você não quer fazer um amigo oculto, Luana? Ideias ótimas de final de Entre nós dois. Entre nós dois, vamos fazer um amigo oculto. Se a gente fizesse um amigo da onça, você me daria o quê de presente? Eu te daria um Murakami. Ó, vou fazer uma piada aqui e encerro. Não vou nem explicar, vou jogar pro público. É melhor amigo da onça do que amigo da ursa. É isso. Fechamos. Um beijo, gente. Sobrevivam. Até mais. E mais não digo. É isso. Um beijo da Anitta.